Bom dia, bem-vindos ao Show da Manhã, já não está de volta. O programa é essa na segunda parte. Se gosta de abrir a televisão de Cabo Verde, fica de saber, hoje está só. Porque a Timara teve necessidade de ausenta e até volta na segunda-feira com Deus. A nós, no programa de hoje, nos celebra em antecipação Dia do Pai e é uma excelente oportunidade no conche significado, simbologia das datas, tanto na perspectiva católica ou de catolicismo, mas também na perspectiva social e também no entendo um bocadinho daquela dinâmica comercial que tem em torno das datas. Também é Dia do Artesão, Dia de São José. E nós também conversa daqui em instantes ali com um convidado que sai de longe, mas também não de tão longe, de paróquia de São José e padre e Fragoso, aliás, José Afonso também está conosco para ajudar a entender o significado desse santo, dessa figura de São José e também que representatividade que tem como figura paternal. Que é para daqui a pouco, momento dedicado para Bo e para todo alguém que faz ano. Parabéns, felicidades, longos anos de vida e não te espera, mas dia de hoje está sempre de boa saúde e mais de uns anos não torna contra na televisão de Cabo Verde para dar parabéns e possa estar ainda melhor do que goste. Gosto de avançar de imediato para o nosso momento de conversa, que é Sr. Padre. Muito obrigado por estar conosco no Show da Manhã. Dia feliz e um dia que, de certa forma, está levando a refletir. Não se falava com o nosso sociólogo Muniz, que disponibiliza para estar conosco no Show da Manhã, e falando mais essencialmente na sua perspectiva, é um dia de reflexão e não só de festa e presentes. É um dia de entender o que é o verdadeiro significado desse dia. E acredita também na perspectiva religiosa também. Dia de São José é sobretudo um dia de promover a reflexão de paternidade. Exatamente. Antes de mais, a cumprimenta, a parabeniza todo o país, né, para esse dia e para esse mês, que é um mês realmente de reflexão sobre a figura de São José, a figura paterna e sobretudo, reflexão acerca daquilo que nos chama de paternidade responsável, não é? Se não hoje e não há um olhar mais abrangente, não está hoje essa figura de ser pai, esposo, muitas vezes se está por em causa para várias situações e contextos e que creio que esse dia, esse mês é interessante, é importante refletir sobre essa figura. A sociedade tem uma dinâmica e constante e só nos via, por exemplo, e 100 anos atrás, ou 50 anos atrás, ou um dia atrás, a sociedade tem um perfil e pai também tem esse perfil. Com a dinâmica da sociedade também tem necessidade de pai adequa ou adota atitudes e postura que, de certa forma, continua a atuar próximo a esse filho. Exatamente. Aliás, na teologia não tem uma expressão que nos chama de ajornamento, né? A necessidade de atualização constante para poder acompanhar a dinâmica da sociedade e os sinais dos tempos. E, naturalmente, que nós nunca podemos viver fora de tempo, né? É entranhado no tempo e, a partir de tempo que nós no tempo não vive e sociedade que nós nos inserido nele, a partir dali, nós não devemos procurar encontrar caminhos que estão ajudando a valoriza essa figura de pai e assume nossa responsabilidade enquanto educador. Agora, quem foi São José? São José, na perspectiva cristã, ele foi um cristão, um homem de fé, não é? Acima de tudo, um homem que, na silêncio, não é? E, de uma certa forma, na disponibilidade de serviço total, e colabora desde o princípio na obra da salvação, né? Para nós cristãos, Jesus é a referência maior e São José, apesar de na Bíblia nunca tem encontra referências sobre a figura de São José, mas desempenha um papel extraordinário na processo de inserção, adaptação, crescimento e maturação de Jesus, né, nesse processo de inculturação, se é que não pode falar assim, nesse mundo. Tanto é que Evangelho, sobretudo evangelhos sinóticos, de modo particular, São Lucas e São Mateus, logo no primeiro e segundo capítulo está falando dele. Mas está a fazer referência a São José de uma forma profunda. Está chama São José como o homem justo e esposo de Maria. Mas também, nesse processo de narração e de narrativa construído para esses evangelistas, São José está ligado, colado à referência que está fazendo de Jesus.
E que São Lucas está falando, mas Jesus cresce não só em estatura, mas também em sabedoria, graças aos olhos de Deus. Então, esse figura ali que, embora na silêncio, ele faz um trabalho extraordinário e que para nós é uma referência na fé, uma referência na fidelidade, no amor e no compromisso ao serviço. Agora, dentro das referências, de modo que um homem comum, um mero mortal, está conseguir refletir o que é doutrina, o que é postura de São José. Para a dinâmica social também hoje em dia está dando multiforma de ser pai, que é o seu progenitor. Exatamente. Aliás, o próprio São José, ele foi o pai adotivo, né? Para a fé não acredita, tanto Jesus, o menino Jesus, nasce de Maria e José assume esse papel, tanto. E assume esse papel de uma forma extraordinária e vive assumindo todas as dimensões que um pai de nosso tempo deve assumir. Aliás, nós não sabemos mais do que ninguém, mas a nível da educação, hoje, cada vez mais, nos deve apostar numa educação holística, ou seja, abrangente, que abarca todas as dimensões. É que a só dimensão religiosa que é fundamental, que é importante. E não está hoje na São José um homem com abertura de horizonte extraordinário. Por isso é que Evangelhos está falando, mas Jesus está crescendo não só em estatura, não só em estatura, mas também em sabedoria e graça aos olhos de Deus. Ou seja, a partir dessa referência ali, não está conseguindo perceber a amplitude do papel de São José, que pode ser um desafio para nós hoje, para nossos pais de hoje. Hoje, para ser filho de uma forma holística, não é? De uma forma total, que só acompanha nesse crescimento a nível físico, antropológico, mas também a nível intelectual e a nível espiritual. Caso contrário, não corre o risco de continuar a criar meninos coxos, mancos. Não é? E às vezes não tem pais, ainda costuma falar, mas cada vez mais não deve investir nessa nobre missão de ser pai, para não poder estar à altura de acompanhar nossos filhos em todas as fases de seu crescimento e em todas as dimensões. Não deve ser especialista. A cultura de paternidade e em Casa Principado também tem a mesma visão, mas um vez pegando e citando Paulino Muniz, nosso sociólogo que estava ali, e sabe até chamar a atenção que ele é um processo continuado, é uma coisa que alguém também está fazendo uma licenciatura ou mestrado, para mim a partir de hoje meu pai, sem pôr na prática, acabou. Tanto que tem cada caso, cada filho, cada pai, cada um e cada um. Agora, de que forma que não pode aproveitar a Bíblia, ou melhor, que ferramentas que a Bíblia tem que pode ajudar pessoas no processo de aprendizagem da paternidade que é contínuo, se Padre Cata concorda também nesse processo contínuo de paternidade. Naturalmente. E até para reafirma em acordo a essa perspectiva, então contar uma história, né? Tinha um rapaz que esteve na Portugal, então ele trabalhava na obra, né? Então ele teve um primo que fazia curso, então naquele dia tinha formatura, né? E então, que os responsáveis que estavam lá, filhos, pais de que os colegas, eram todos homens de classe, de nível e tal. Então, eles começam a fazer a apresentação. Então, ele fica preocupado. Amigo, o que você está falando? Diante, está na meio de doutores, de engenheiros, etc. Aquele que padrão social está falando pessoas elevadas. Exato. Então, quando ele chega lá, ele fala assim, a mim, licenciado na Universidade da Vida e cientista do futuro. Ou seja, para falar, mas realmente esse processo, ninguém que nasce pai. Não está aprende a ser pai. Né? Isso é um dado assente, até na perspectiva teológica e bíblica. Aliás, São José também ele aprende a ser pai na silêncio, na obediência e na disponibilidade para servir e para cuidar, para proteger desse menino Jesus. Portanto, a gente acredita também, mas, de acordo com dinâmicas sociais, nós não devemos, com a ajuda de especialistas, aprende, atualiza e percebe qual é que é a dinâmica e qual é que é desafios que nós não estamos fazendo enquanto pais. Então, concorda. E na Sagrada Escritura, realmente é um texto abrangente que toca todas as vertentes e todos os aspectos da vida humana. E, naturalmente, que, embora na Sagrada Escritura, que está falando de São José, Simão falou, é apenas naqueles 2 textos bíblicos que aparece, mas Simão não costuma falar também na gíria bíblica, pelos frutos não está conche árvore. E olhando para Jesus, né? Olhando para a forma como ele assume esse percurso
né, entre nós, e para valores que ele defende, que vive, que testemunha, não está percebe, mas de facto, mas José, na silêncio, teve um papel extraordinário. Não é? E até texto está narrando todo o processo de acompanhamento, todo o cuidado que José teve, todo o silêncio que José teve que fazer, mas um silêncio ativo, não um silêncio passivo. Hoje em dia não está fala que na cultiva relações não só de pai para filho, ou de filho para pai, mas relação de sociedade baseado no diálogo, na comunicação, na proximidade, na tolerância, que as ferramentas que não pode achar na Bíblia para não perceber essa relação de paternidade e que é responsável, que às vezes já está tanto naquele nível de grau de superior e do nível de baixo para riba ou de riba para baixo. Exato, exato. Aliás, na Sagrada Escritura, o grande distintivo da Sagrada Escritura, no seu todo, é essa condescendência divina ali. Esse Deus que decide, assume nossa carne, ser igual a nós, para dialogar com nós. Então, acho que ali na atitude divina do Deus que se revela e que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo, então ali não está pode trazer essa pedagogia que não está falando, pedagogia divina de um Deus que assume nossa carne, que assume nossa realidade, para ser de igual para igual, para poder comunicar com nós. E é fantástico. Hoje é Deus que adapta a nossa realidade, usa nossa linguagem humana para comunicar com nós. Então, creio que ali é um dos dados fundamentais no processo de educação e no processo de crescimento. E no hoje, até também na São José, me foi sim um pai que usa de autoridade na determinados momentos, mas que foi autoritarismo. Quem queria pegava nele. E São José, tendo o filho, que é Deus, encarna a semelhança do homem. Por outro lado, São José perdia a autoridade de pai? Não, para modo de... nós não estamos falando, Jesus assume 100% a dimensão humana, não é? E São José, no tojal, a Bíblia está ajudando como pai adotivo de Jesus, um pai que assume e acompanha todo o processo humano de crescimento de Jesus. Portanto, é capaz de ser autoridade, mas naturalmente que teve que adaptar às circunstâncias. Por exemplo, não te lembra do episódio de Jesus na templo, né? Que perde entre os doutores do templo, depois de um dia de caminhada, estão na volta para trás. Né? Naturalmente que São José teve que adaptar às circunstâncias e à realidade do próprio filho. E creio que hoje também é fundamental para nossos pais ter essa capacidade de adaptação. Infelizmente, não tem conta os pais demasiadamente autoritários. Muito vertical. Exatamente. E que superior. Sempre esse que tem razão, e o filho não sabe nada, escuta, obedece e cala. Mas como é possível gerir essa relação de responsabilidade de criar o filho e de preparar o filho para a vida sem perder a autoridade, mas também sem ser extremista e autoritário? Isto exige muita sabedoria, né? E a sabedoria também não só de experiência de vida... A doutrina católica também te orienta para aquilo. Com certeza. E, na verdade, a Igreja Católica, como mãe mestra que não te acredita, não tem uma série de ferramentas que te ajudam a trabalhar essa dimensão. Aliás, há bem pouco tempo, nós, ali na Diocese de Santiago, não termina ano de São José, no dia 19. Mas ano passado, o Papa dedica um ano inteiro a São José, precisamente para ajudar-nos a conhecer essa figura e para ajudar-nos a perceber de que forma que hoje não pode ser pai e de que forma que hoje não pode assumir essa dimensão. Agora, não é fácil, de facto, esse equilíbrio, não é? Porque às vezes você está nas circunstâncias e em ambientes que você pergunta quem é que é pai, quem é que é mãe? Sobretudo por causa disso, por causa desse perda de equilíbrio. Agora, e isto exige sabedoria do espírito e sabedoria humana. Tradicionalmente, a hora que mãe é solteira, foi minha pai e minha mãe. É possível, efetivamente, uma mãe substituir o pai? Na perspectiva religiosa e de criação, a hora que nos via problemas que a sociedade tem tido e com dificuldade que novos tempos têm estado a trazer. Um simples exemplo, delinquência juvenil, insubordinação de filho perante e figura de mãe dentro de casa. E qual que é a leitura que a igreja está a fazer a hora que não tem que esses problemas sociais ali, especialmente na família que é monoparental, onde que mãe que é chefe de família. Na verdade, tanto... Falta sempre essa figura de pai, Exato. homem. Na verdade, a igreja também deve estar entranhado no tempo. Até não tem um documento que está falando as alegrias e tristezas do tempo atual são as alegrias e tristezas da igreja. Ou seja, a igreja que pode viver fora de tempo e que pode evangelizar fora de tempo. E tem que ter em conta o tempo e a circunstância e o lugar onde está evangeliza. Agora,
naturalmente que é uma situação que, do ponto de vista sociológico, seria interessante aprofundar, para modo de botar hoje e mães solteiras que passa tempo inteiro te educa esses filhos, mas que esses filhos têm uma personalidade que te dá inveja. E às vezes você encontra família que supostamente, aparentemente, família equilibrada, com mãe e com pai, mas dentro daquele padrão de pai e mãe, agora, sim. que ali que tem liba, de facto, a responsabilidade dos pais. Infelizmente, na Cabo Verde, realmente não te encontra mães que te sofrem para criar esses filhos, para modo não tem filhos órfãos de pais vivos. Pais que te assumem essas responsabilidades, pais que ainda que percebem a profundidade, o alcance e o valor, a nobreza de ser pai. Não é? E ser pai é que só fazer filho. Ser pai é ter capacidade de cuidar, de acompanhar, de fazer crescer, de estimula, desperta e de ajuda filho, de facto, a encontrar um sentido para a sua própria existência. E, infelizmente, na Cabo Verde, não tem show. Por isso é que, já há um tempo atrás, está falado de flagelo, tanto de filhos órfãos de pais vivos, que é uma dificuldade que não tem e que, do ponto de vista da Igreja Católica, claro que a Igreja Católica tem uma proposta, não é? Claro, e que não te acredita, mas credível para ser família, e nessa proposta ali, naturalmente, que o papel de pai é insubstituível. Agora, não tem que adaptar à realidade. Onde não existe o pai, é preciso encontrar formas tem que fazer de papel de paternidade, tem que assumir paternidade. Exatamente, mas na perspectiva e na proposta de ser família que a Igreja te apresenta, pai com mãe tem um papel preponderante, até porque tem aspectos que filho te aprende de pai que te aprende de mãe. E tem aspectos que te aprende de mãe que te aprende de pai. Sim. Então, ele te cria sempre com alguma lacuna. E se é que aprende que esses aspectos que é próprio do pai com mãe, ele tem que aprender com alguém. Então, por isso é que não tem filhos hoje na Cabo Verde revoltados, filhos que estão na situação de delinquência, filhos que já perdem, falta muita dedicação, entrega e disponibilidade para serviço e, sobretudo, fidelidade a essa missão de ser pai, que é uma missão nobre. E para não terminar, Sr. Padre, e celebração do Dia de São José, na perspectiva católica, é feito de que forma? Principalmente na nossa realidade. Exato. Nossa celebração, tanto a perspectiva católica, nós não acreditamos, mas nós, enquanto igreja, nos assente em 3 pilares fundamentais, que é a Sagrada Escritura, a tradição da igreja, tanto as experiências dos padres apostólicos dos primeiros tempos e também os ensinamentos do magistério. Portanto, são os 3 pilares. E a partir de que esses 3 pilares ali, houve figuras que não te chamam de santos, como São José, que, por causa da forma como eles vivem essa fé, de forma heroica, para nós, não está apresentado ele como um exemplo, como um estímulo, que tem nada a ver com aquele que às vezes não te ouve, uma igreja te adora santo, uma igreja te isto, aquilo, mas não, nós simplesmente nos apresenta, nesse caso São José, como um modelo. Aliás, um documento que saiu há bem pouco tempo, te apresenta São José como um modelo de vida cristã. Foi um homem que vive determinadas virtudes que, embora ele vivesse nesse tempo, mas que para nós hoje, com alguma atualização, é possível também assumir, viver e ser um verdadeiro cristão. Então, é interessante perceber essa dinâmica ali, e sobretudo as pessoas também percebem, mas celebra santo, se não te celebra, e claro que o ponto mais alto é a celebração da Eucaristia, mas no nosso caso, por exemplo, não faz algumas atividades, como por exemplo a Gala dos Mozes e dos Tons, no homenageia alguns compositores de música religiosa ali na Cabo Verde, faz outras atividades para que precisamente para ajudar-nos ganha, em primeiro lugar, o sentido de pertença a essa igreja, que é mãe e mestra, e hoje, a partir da figura de São José, de que forma que nós, hoje, no nosso tempo, na nossa realidade, nós é chamado também a ser sal da terra e luz do mundo. E mesmo a terminar, padre e filho, e que representatividade e que diferença que pai iriam fazer na vida? Hoje, infelizmente, minha pai já parte, não acredita para um lugar melhor, para o céu, mas realmente, minha pai marca a minha vida. Aliás, minha pai e minha mãe marcam a minha vida. Passei a forma como ele comunicava conosco, para ser modo como ele assumia essa responsabilidade e para dedicação que ele poupa no cuidado, no tratamento e no sustento à própria família. Então, felizmente, que
ganha chorinha para aí. Por exemplo, coisas que gosta de fazer, estuda, lê, é coisas que ganha dinheiro para aí. Hábitos Os primeiros livros que lê foi livros que tinha para aí. E nós é canto, irmão? Nós é uma equipa de futebol. Então eu sei, parabéns. Exato. E seu pai é mais grande ou mais pequenote? Não, a mídia é de que é mais pequenote. Sim. Agora, não te acredita também, e que as referências ela também pode ter refletido na tudo que os outros, irmão? Naturalmente, não acredita, mas assim, e ele acaba é quase que tem esse efeito que multiplicativo, né? E me acredita também até, mas processo de educação é dinâmico, né? Ninguém can nascer pai, é um processo que não está a construir. E na cada filho, se calhar, consolida-se experiência de paternidade. Exatamente. Mas, entretanto, há marcas que é transversal, não é? Há marcas que te permanecem. Aquele fio condutor de paternidade. Exatamente. Seu padre, obrigado pelo tempo, por ser conosco e para essa conversa agradável, sobretudo, e aberto sobre a celebração de Dia de São José, Dia do Pai, Dia do Artesão, mas, sobretudo, e dia de refletir sobre o que não pode fazer diferença enquanto pai. Sobretudo num período que sociedades hoje em dia têm muita forma de pai, aquele tio que é pai, aquele avô que é pai, aquele mãe que é pai, aquele outro casal que dentro deles é homossexual, mas que um desses assume paternidade. Então, aquela é uma das formas que não tem que entender, mas hoje em dia a sociedade se muda e não tem que saber só, mas aquele base que é ter responsabilidade é transversal a qualquer escolha que não tiver para não ser pai sobre um menino ou sobre alguém que não se cria. Muito obrigado, seu pai. Muito agradeço para o convite e já agora, como não fala de São José, então ofereço-nos um pequeno opúsculo que não bem de sobre... Brasil. Não, claro que não. Obrigado. Sobre São José, que pode também ter ajudado a aprofundar melhor esse processo. Então aproveita também para convidar nós e todas as pessoas que estão acompanhando lá na casa para a celebração da festa de São José. Tanto ali na Tira Chapéu, na domingo, que estava acontecer às 10h30, e seguramente que está a ser um prazer acolher e juntos celebrar esse fé. Tá bom? Para nós muito obrigado. Foi a nossa conversa com o Parque José Augusto de Paróquia São José